Bom dia, terceiro ano. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar agora nesse capítulo de tecido epitelial. O tecido epitelial, né, é o tecido que reveste o nosso corpo. Então, quando a gente fala de tecidos, nós estamos falando de histologia. Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos. Então, nós temos os tecidos, 4 tecidos básicos. Nós temos epitelial, né, que vai revestir estruturas do nosso corpo. Nós temos o conjuntivo, nós temos o muscular e o tecido nervoso. Então, falando do tecido epitelial, característica do tecido epitelial é que as suas células são todas justapostas. Quer dizer o quê? Que as células estão sempre unidas e não há muita substância intercelular, ou seja, substância entre as células no tecido epitelial. Porque, como eu já comentei, o tecido epitelial é um tecido de revestimento. Então, é como se ele protegesse diversas regiões do organismo e uma forma dele proteger é fazendo com que as suas células estejam sempre unidas e assim dificulte a entrada de agentes patogênicos no nosso corpo. Então, a gente vai falar do tecido epitelial agora. Outra característica do tecido epitelial é que ele é um tecido avascular, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos, ele recebe nutrientes como oxigênio, né? Envia o gás carbônico que é produzido nas suas células através do tecido conjuntivo, que está logo abaixo dele. Então, uma característica também do tecido epitelial é que ele é avascular, tá? Ele possui muitas terminações nervosas, ou seja, ele tem grande capacidade de percepção, né? E outra característica interessante do tecido epitelial é que ele tem uma constante renovação das suas células, ou seja, as células do tecido epitelial da nossa pele estão sempre em renovação. Células morrem e novas células vão sendo formadas. Isso possibilita que o nosso corpo, né, a nossa pele, esteja sempre em renovação, não fique desgastada, né? É claro que com o passar dos anos, né, da idade, essa renovação celular, o caminhão vai passar, gente, não tem jeito. Essa renovação celular vai diminuindo, né? Mas, em geral, o tecido epitelial tem uma grande capacidade de renovação. E não é só na pele, gente, só por título de curiosidade, por exemplo, as células do tecido epitelial que revestem o nosso intestino, elas se renovam a cada 2, 3 dias, tá? Já das glândulas salivares que ficam na nossa boca, elas demoram 2 meses para se renovar. Então, o tecido epitelial é um tecido que tem essa capacidade de renovação. As células morrem e novas células vão nascendo, né? Aí nós temos dois tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial de revestimento, que reveste, como eu acabei de falar, né? Envolve partes do nosso corpo. E o tecido epitelial glandular ou secretor, né? Que vai secretar, produzir substâncias. Então, vamos falar primeiro do tecido epitelial de revestimento. Ele pode ser revestimento simples, ou seja, ter apenas uma camada de células, né, apoiada sobre a lâmina basal. Lembrando que a lâmina basal é uma região, um tecido, né, que ajuda a fixar o tecido epitelial no tecido conjuntivo, que vem logo abaixo. Ela é formada por água e proteínas e outras substâncias, a lâmina basal. Outra tipo de tecido epitelial é o tecido epitelial estratificado, ou seja, o tecido epitelial estratificado tem vários estratos, ou seja, várias camadas de célula. E o tecido epitelial pseudoestratificado, pseudo vem de falso, é uma falsa impressão que existem ali várias camadas de célula. Por quê, Sheila? Porque o tecido epitelial pseudoestratificado, ele possui células com formato diferenciado. Então, quando visualizado em microscópio, dá a impressão que ele tem várias camadas de célula, mas na verdade é apenas uma camada. Então, ele recebe o nome de tecido epitelial pseudoestratificado, tá? Mas na verdade é somente
uma camada de célula. As células do tecido epitelial podem ser cúbicas, cilíndricas, tá? Dependendo do local onde ele é encontrado. Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês aonde nós encontramos cada tipo de tecido epitelial. Daqui a pouquinho estamos de volta. Então, vamos lá. Tecido epitelial de revestimento simples, aquele que tem apenas uma camada de célula. O pavimentoso são células baixinhas, né? Uma camada de células baixinhas. E onde ele é encontrado? Qual parte do nosso corpo? Principalmente nos alvéolos pulmonares, né? Aquelas estruturas que nós temos nos nossos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. Gente, não tem condição, meu vizinho tá arrasando com essa barulhada essa semana. Outro tipo de tecido epitelial de revestimento é o tecido cúbico. Ele tem esse nome porque as células parecem um cubo. Uma camada de células no formato de cubos. Um cubo bem coladinho no outro. Lembrando que tecido epitelial, as células são sempre unidas, né? Bem unidas, são justapostas. Então, o tecido epitelial de revestimento cúbico simples, nós encontramos aonde? Na parte externa dos ovários e nos túbulos renais, né? Ficam os nossos rins. Agora, o tecido epitelial de revestimento colunar, então, como são as células do colunar? Formato de colunas, né? Nós encontramos a nossa mucosa gástrica, a nossa mucosa intestinal, ou seja, o tecido epitelial simples de revestimento prismático ou colunar, quer dizer que células em formato de coluna, está principalmente no nosso sistema digestório. Gente, para ajudar o barulho, agora parece estar havendo um carro de propaganda, né? Aula, essa gravação de aula só é uma graça. Então, vamos lá. Então, são esses três tipos. Tecido epitelial pavimentoso, células pequenininhas, baixinhas. O cúbico, células em formatos de cubo. E colunar, em formato de colunas. Olha só. Nossa, estão oferecendo agora concerto de fogão a gás. Nossa, graças a Deus. Então, esses três são os tipos de tecido epitelial simples. Lembrando, de novo, tecido epitelial simples é aquele tecido formado por uma única camada de células, tá? Agora, tecido epitelial estratificado é aquele que tem várias camadas de célula, tá lembrando? Então, a gente tem o estratificado pavimentoso, ou seja, tem várias camadas de célula baixinhas, né? Nós encontramos, então, na nossa epiderme, tá? É a parte mais externa da pele. Olha a pele linda que eu tô, né? Deus tá vendo. E a gente pode encontrar o estratificado, ou seja, com várias camadas, mas em formato de transição, tá? Essas células também possuem um formato diferenciado, em formato de cálices. São várias camadas de células no formato de cálice. E aí, onde nós encontramos esse tipo de tecido epitelial estratificado? Na parte interna da bexiga, tá? E o pseudoestratificado, Sheila, aquele que parece ter várias camadas, mas na verdade é apenas uma camada de células com formato diferente. Na nossa mucosa nasal, na parte interna aqui do nosso nariz, né? A parte interna da nossa traqueia e nos brônquios, né? Que são estruturas também, são aqueles tubos aqui que fazem parte do nosso sistema respiratório. Então, só para me capitular aqui e fechar sobre tecido epitelial de revestimento. Então, nós temos o simples, uma camada só de células, que pode ser o simples pavimentoso, camada de células fininha, achatadinhas, simples. Tecido de revestimento, epitelial de revestimento, simples, cúbico, células no formato de cubo. Ou a gente ainda tem tecido epitelial simples, colunar, células em formato de coluna.
São os 3 tipos de tecido epitelial simples de revestimento, né? A gente tem, então, tecido epitelial de revestimento estratificado, ou seja, várias camadas de célula, pavimentoso, várias camadas de células achatadinhas, ou pavimentoso de transição, que são células no formato de cálice, tá? E o último, tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Um tecido que parece possuir, tem a aparência de possuir várias camadas de célula, mas na verdade é apenas uma camada, uma célula com células no formato diferenciado. No próximo vídeo, eu vou falar do tecido epitelial glandular ou de secreção, que vão formar as nossas glândulas. Então, continuando no tecido epitelial, agora eu vou falar para vocês sobre o tecido epitelial de secreção ou tecido epitelial glandular. Quando a gente fala de tecido epitelial glandular, é um tecido onde as suas células são especializadas em produzir uma secreção, seja ela do tipo que for. Se produziu secreção, é tecido epitelial glandular ou secretor, tá? Então, quando a gente classifica esse tecido, nós podemos classificar ele de acordo com a forma de excreção, local onde essa secreção é liberada. Por exemplo, então nós temos o tecido epitelial glandular. Então, ele produz, né, secreção. E ele forma, então, as glândulas, né? Que são essas estruturas responsáveis pela produção dessa secreção. Então, se as glândulas se as glândulas liberarem essa secreção produzida por elas na parte externa do nosso corpo ou dentro de cavidades, né? Por exemplo, do tubo digestório, elas são chamadas de glândulas exócrinas, né? Por exemplo, um exemplo de glândula exócrina, as glândulas lacrimais, né? Elas produzem qual secreção, Sheila? As lágrimas. E as lágrimas são liberadas na parte externa do nosso corpo. Então, as glândulas lacrimais são um tipo de glândula exócrina, porque liberam a secreção fora do corpo, na parte externa do corpo. Agora, se a secreção produzida pela glândula for liberada no sangue, né, dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, essa glândula é chamada de glândula endócrina, na parte interna do nosso corpo. Então, todas as glândulas que produzem secreções, substâncias que são liberadas no nosso sangue, são chamadas de glândulas endócrinas. Exemplo de glândula endócrina, nós temos aqui no nosso pescoço a tireoide, né? Qual secreção que ela produz? Ela produz hormônios, né? O T3, o T4, que são as siglas mais usadas para nomear esses hormônios, e liberam esses hormônios no sangue. Então, a tireoide é uma glândula endócrina. E, né, nós temos uma glândula chamada anfícrina ou glândula mista, mas a nomenclatura mais usada hoje é anfícrina, que é o pâncreas. Por quê? Ele recebe esse nome diferenciado? Porque ele tem função endócrina ao produzir hormônios como o glucagon e a insulina, mas também ele produz o suco pancreático, que é liberado, né, dentro do tubo digestório. Então, ele faz função endócrina ao produzir hormônios e liberar eles no sangue, mas também o pâncreas faz função exócrina ao produzir o suco pancreático. Então, ele é uma glândula mista, ou pode dar o nome dele em vez de usar a palavra mista, você pode usar a palavra anfícrinas, tá? Então, o pâncreas é uma glândula diferenciada. E ainda, nós podemos classificar as glândulas conforme a secreção dela.
se ela perde o citoplasma, se ela não perde o citoplasma, ou se mesmo ela morre ao liberar a secreção. Ó, as glândulas merócrinas, elas não perdem parte do citoplasma quando liberam as secreções produzidas por elas. Por exemplo, foi só eu começar o vídeo que meu vizinho começou de novo. Por exemplo, as glândulas lacrimais são glândulas que não liberam parte do seu citoplasma, não liberam nada do seu citoplasma ao liberar as lágrimas, né? Então, a glândula é como se ela não sofresse nenhuma alteração na estrutura dela. Então, a glândula lacrimal, as glândulas lacrimais são tipos de glândulas merócrinas, né? Agora, as glândulas apócrinas são glândulas que perdem parte do seu citoplasma ao produzirem e liberarem as secreções. Por exemplo, nós temos as glândulas mamárias. As glândulas mamárias, elas liberam parte do seu citoplasma ao liberar a secreção. Mas, gente, atenção, como a gente está falando de tecido epitelial e tem uma grande capacidade de divisão mitótica, né, de regeneração das suas células, esse citoplasma que é parte do citoplasma que é liberado junto com a secreção produzida pela célula, pela glândula, ele se regenera, tá? Rapidamente. Então, a célula não morre, rapidamente ela repõe esse citoplasma que foi liberado. E o último é a célula homolócrina. A célula homolócrina, ela morre ao liberar a secreção. Por exemplo, nós temos as células sebáceas que produzem o sebo da pele. Mas também, a gente novamente, vou lembrar para vocês que a gente está falando de tecido epitelial, ele tem uma grande capacidade de divisão mitótica, ou seja, de regeneração, e assim novas camadas de célula vão substituindo essas que morreram. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficarem, é só entrar em contato comigo. Beijinhos, até a próxima.